Caros colegas, vamos continuar a nossa reunião. Tem palavra o Governo. Obrigado, Senhor Presidente. Há pouco o Senhor Deputado Chan Hussein prestou atenção ao seguinte, sobretudo no que diz respeito ao curso de formação que nós disponibilizamos para os trabalhadores da função pública, uma matéria que sempre preocupa o Governo da RAE. Porque os trabalhadores da função pública são elemento então importante para executar as tarefas da governação. Isto também, portanto, com o objetivo de aumentar a sua competência e também assegurar a nossa governação. Quanto a essa formação dos trabalhadores da função pública, também foi uma questão colocada pelo outro deputado. Eu vou dar a palavra à senhora, à doutora diretora do SAF. Quanto a esta questão, o governo da RAE prestou também muita atenção a esta matéria. Sobretudo no que diz respeito ao seu conhecimento sobre o país. E, portanto, nós vamos então organizar cursos de formação para os trabalhadores no tocante às matérias da Constituição, Lei Básica e a Lei relativa à defesa da segurança do Estado, etc. Até outubro, nós também realizamos já 48 cursos com mais de 2.000 participantes. Nós também já, quer dizer, entre os cursos de formação que nós disponibilizamos aos trabalhadores da função pública, há algumas matérias que têm a ver com os valores e a responsabilização dos trabalhadores da função pública, etc. Para além desses cursos, também organizamos então curso de formação para então as técnicas dos trabalhadores, sobretudo no que diz respeito aos conhecimentos jurídicos. A governação eletrónica também é uma matéria que os trabalhadores da função pública têm que aprender. Portanto, sobretudo quanto a esta matéria, nós também já organizamos cursos de formação quanto a esta matéria. E cibersegurança também é uma matéria que nós também já desenvolvemos cursos de formação para cerca de 1.200 então participantes. Em relação ao nosso trabalho na zona de cooperação aprofundada em Hengqin, o governo tem dialogado com a zona de cooperação aprofundada. Nós temos então organizado, aliás, a curso de formação e com o objetivo de articular-se com o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. Nós também temos desenvolvido esses trabalhos. Obrigado. Quanto à questão do deputado Hou Yun-san sobre a formação de funcionários, também vamos tomar como referência e também vamos introduzir essa matéria nos nossos trabalhos. E quanto à produção legislativa, com o desenvolvimento da produção legislativa tem a ver com a nossa população. Por isso, trata-se de uma questão que temos de prestar atenção e cumprir. Por isso, tem de haver uma comunicação com a sociedade. Por isso, sobre isto, sobre a lei da alteração da lei eleitoral para o chefe executivo. Antes temos realizado respectivo as consultas públicas e isto já foi discutido na generalidade e aprovado na generalidade pela Assembleia Legislativa. Por isso, isto é possível dar a conhecer à população sobre os respectivos procedimentos e através dos respectivas consultas públicas a população pode dar a conhecer e com a aprovação da lei os serviços de justiça vão tendo em conta os destinatários da lei e também o setor e proceder à respectiva
ações de divulgação, por forma a alcançar o objetivo da produção legislativa, tal como referiu o deputado Chan Ho-sen. Quanto à questão do deputado Jie Sai-wang sobre o número de funcionários públicos, podemos ver que atualmente o número de funcionários públicos, estabelecendo uma comparação com 2020, não houve um aumento, porque temos feito um controle dos trabalhadores da função pública. Por isso, o nosso objetivo é haver entradas e saídas de trabalhadores, por forma a comatar essas vagas. Também existem algumas pessoas, por exemplo, no IAM, também existem alguns trabalhadores de determinadas funções que deixaram de exercer funções. Então, como o caso, como o pessoal que trabalha nas áreas da drenagem de esgotos, sim, é difícil de conseguir encontrar pessoas para comatar essas vagas e trabalhar no IAM. Por isso, sobre esses trabalhadores nesta área de drenagem de esgotos, temos, ou seja, são outras as empresas do privado que vão exercer essas funções. Por isso, o número de trabalhadores, ou seja, com o controle do número de trabalhadores, temos aumentado o... Por isso, é necessário haver o controle do número de trabalhadores. Outra questão sobre o recrutamento, se o tempo de recrutamento é longo ou não. Temos também alterado a respectiva lei sobre o recrutamento de trabalhadores da função pública, especialmente os trabalhadores com um curso de licenciatura, porque para estas pessoas, em abril foi realizado um concurso sobre avaliação de competências integradas, que contou com a participação de 17.000 participantes ou candidatos. E com a revisão daquela lei, os procedimentos foram reduzidos, por isso tendemos a organizar 2 vezes por ano, 2 concursos por ano. Por isso, para aqueles que querem trabalhar E quanto à aposentação voluntária e antecipada, para aqueles do regime de aposentação, para além do pessoal magistrados, então não pretendemos que as pessoas desse regime, ou seja, haver mudanças, porque poderá também apresentar várias exigências. Sim, há pouco também perguntou se vamos tomar como referência a prática adotada no interior da China, como as trabalhadoras, as funcionárias públicas. Sim, não diferenciamos o sexo ou o género dos trabalhadores da função pública. Por isso, temos de haver uma melhor ponderação. E quanto à questão das escavações, sim, já temos respondido a esta questão, porque trata-se de uma questão que tem sido alvo da atenção, envolvendo vários serviços públicos, envolvendo o IAM, os serviços para assuntos de tráfego, os serviços de obras públicas, a DESAM, a proteção ambiental e também os serviços de telecomunicações. Sim, envolvem vários serviços públicos. Por isso é necessário, através de diversos meios de comunicação e coordenação, como a rede de esgotos dos bairros antigos é bastante antiga,
Por isso, tratam-se de questões bastante complexas, por isso é necessário de tempo para resolver. E quanto à qualidade das obras, como temos realizado várias escavações, por exemplo, na época do verão e época das chuvas, e o pessoal do IAM tem efetuado estudos porque tem realizado o material de asfalto. E por que razão a ponte do Delta, o material é tão bom? Por exemplo, em Zhuhai também verificamos que as rodovias, ou seja, o material das rodovias é melhor do que Macau. Porque o material utilizado, ou seja, o asfalto, é com melhor qualidade. Por isso, em 2021, o IAM introduziu novo tipo de asfalto. E isso para evitar a repetição e a durabilidade é melhor. E também a durabilidade é melhor, por isso também pode reduzir e a utilização desse material sim, nas obras das vias públicas de Macau e da Taipa também utilizaram como a Praça de Freira de Amaral e também nas portas do cerco têm utilizado esse tipo de material. Por isso, tendemos evitar afetar a população e o trânsito. Por isso, as obras de repavimento serão feitas à noite, por forma a reduzir o impacto à população, para reduzir o ruído e também evitar afetar a população. Por isso, com a utilização desse material de asfalto, pretendemos, porque o 25º aniversário da RAEM, por isso esperamos, através das obras de reparação, utilizar, se entenderem que a qualidade das obras é melhor, porque antigamente o material utilizado. Por isso, agora é utilizado o método de emenda. Por isso, em termos de aspecto é melhor e a qualidade também é melhor e a durabilidade também é melhor. Por isso, sobre isto também vamos acompanhar. E quanto aos postos de carregamento, daqui a pouco vou tentar responder mais sobre os gêmeos a ter o BIR e a mudança para o novo BIR. Vou pedir ao colega para responder. Obrigado, Sr. Secretário. Quanto à troca para a nova geração do BIR, vai ser realizada de forma natural. Que isto quer dizer, pode-se pedir a troca com 6 meses de antecedência, segundo a lei. Se a pessoa tiver mais de 60 anos, o BIR é permanente. Quando aos gêmeos, o problema persiste. Segundo dados, há 6.800 gêmeos que não conseguem fazer enlace do BIR eletrónico a partir de 30 de junho. Com a identidade eletrónica, só se pode fazer enlace num telemóvel. Portanto, é só através da impressão digital é que se faz este enlace, o binding. 1.300 gêmeos conseguiram fazer esta operação. Portanto, podem, através do reconhecimento facial, podem fazer os tratamentos dos serviços na conta única. Quanto à pergunta sobre
já foi introduzida a alteração. Quando for aprovada a lei, os notários privados e públicos podem presidir a cerimônia celebrar casamento. Quando a aquisição de imóveis, nomeadamente as taxas, algumas são de impostos, outras taxas, e se uniformizarmos todos, os fundamentos legais podem ser diferentes, portanto, podemos reforçar a sensibilização para comprar uma casa que custa 5 milhões. Qual é a taxa que se aplica a esta aquisição de imóveis para que os residentes tenham uma ideia geral quando os notários privados, a prática deste exercício desta função em Hangqin, porque já não estamos a falar da legislação de Macau, de jurisdição de Macau, onde se aplica a lei da China a órgãos e profissionais específicos. Então, podemos dialogar com o Ministério da Justiça da China para facilitar a vida da população. Quando ao Código de Notário, podemos ver este modo de notário à distância. Quando da apresentação da proposta da lei, vou abordar de forma mais aprofundada quando há infiltrações, nomeadamente a arbitragem necessária, portanto, através do Centro de Arbitragem do WTC, podemos acompanhar estes assuntos para garantir a aplicação deste regime jurídico. Quanto ao debate proposto pelo deputado Lam Yutho, claro, é uma boa sugestão. Primeiro, temos de garantir todos os anos, até 31 de dezembro, entregar o plano, apresentar o plano legislativo. Claro, como é que podemos planear melhor ou gerir melhor do tempo, garantir a realização da consulta pública ou a delegação de poder por parte dos serviços competentes do interior da China, mas não devem ser desculpas para atrasarmos o trabalho. Temos de rever e tentar aperfeiçoar o fluxograma. Outros assuntos que dependem de colaboração interdepartamental, às vezes há esta tentativa de empurrar, atirar a responsabilidade para outros serviços, mas, pelo menos em termos de regime jurídico, vamos abrir um bom exemplo. Os serviços executores e o serviço legislador vão colaborar. Quanto aos automóveis eletrónicos, o deputado Tsai Wan também colocou uma questão sobre este assunto, nomeadamente a instalação de postos de carregamento nos edifícios. Claro, isto tem a ver com o regime de propriedade dos condomínios, dos edifícios. Isto tem a ver com o aperfeiçoamento do regime do direito civil. Isto depende de colaboração de vários serviços. Quando ao orçamento no PIDA para o campo de aventuras juvenis, como referi, estamos ainda a fazer o trabalho de consulta para conhecer as opiniões da sociedade sobre o projeto. Depois do levantamento destas sugestões e opiniões, vamos recalcular o investimento. Agora só estamos a falar de 1.400 milhões, mas é não sei o montante exato. Tenho de, depois de ter estes dados fidedignos, é que posso lançar este orçamento. Mais sobre
o crematório, aqui em Macau, com apenas 34 km², é obrigatório, é indispensável construir um crematório. E estou em dúvidas, mais 98 dias para mercados públicos. Ainda temos 98 dias, ninguém consegue prever o que vai acontecer neste prazo. Se nada acontecer, podemos garantir a entrega a tempo. Deputada Chan Ho-seng, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta do Sr. Secretário. Qualquer regime bom depende muito da gestão das pessoas. Portanto, é necessário procurar as condições para uma melhor implementação. Para além da formação, eu acho que é possível contribuir para a elevação da qualidade. Não sei se sou muito ideal, mas é sempre bom ter o sonho. Se há mais funcionários públicos, acho que vai ser um bom assunto. Para integrar na conjuntura nacional, podemos ter como referência as práticas do interior da China. Por exemplo, no próximo ano, a proposta para a alteração à lei do trânsito, não sei se é possível aperfeiçoar a gestão do trânsito. Além disso, sobre as 4 grandes indústrias, se o governo puder esclarecer mais sobre este ponto, acho que vai ser bom para a implementação. Obrigado. Deputado Che Sai-wang, obrigado, Sr. Presidente. Permita-me complementar a minha intervenção. Obrigado, em primeiro lugar, pela resposta detalhada do Sr. Secretário. Ora, por um lado, o Governo tem promovido as políticas de proteção ambiental. Portanto, quanto à instalação de postos de carregamento, isto tem a ver com aquelas cabo de eletricidade. Não sei se o governo pode então coordenar as obras de escavações para então tomar a iniciativa de então instalar o cabo para efeitos de instalação de postos de carregamento. A proteção ambiental é um assunto que está a ser promovido em todo o mundo, mas isto naturalmente não tem só a ver com a sua pasta, mas sim tem a ver também com as obras públicas. Mas apesar de tudo isto, eu espero que o Sr. Secretário possa tomar a iniciativa de promover essa iniciativa minha no sentido de então instalar, colocar o cabo para efeitos de posto de carregamento, evitando naturalmente os impactos para as instalações da população. Espero que o Sr. Secretário possa responder. Deputado Chanekla. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Em primeiro lugar, queria agradecer pela resposta completa do Sr. Secretário, porque há pouco a diretora também disse que pode, através da conta única, da aplicação da conta única, através do reconhecimento facial, mas o problema tem a ver porque também adotamos o Alipay do interior da China. Por isso, pedem para fazer a respectiva atualização ou upgrade e depois tem de, como não disponibilizar algumas funções, há algumas funções que não consigo fazer. Por isso, tendo dialogado com a respectiva empresa de Macau, porque perguntou-me se é gêmeo ou não, porque os serviços de identificação também têm comunicado.
Por isso, temos de articular com o desenvolvimento da política nacional. Por isso, se não conseguir utilizar aquela aplicação, então como é que é? E quanto aos notários de Macau, eu não estou a dizer que eles estão a efetuar respectivas áreas notários. Não sei se esses notários podem proceder a trabalhar nesta matéria no novo bairro de Macau. Sim, eu só estou a perguntar isto. Por isso, se permitir essas pessoas, então... Sim, isso também beneficia o interessado. Eu só estou a dizer isso. Deputado Lamito, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pela resposta, mas a responsabilização ainda não falou e espero que daqui a pouco possa referir. Quando ao campo de aventura juvenil, segundo o relatório da SLAG, vai ter espaço para várias modalidades, etc. Está tudo planeado no relatório. Vai ser realizado até o quarto trimestre de 2024, mas o senhor secretário continua a não querer falar do preço, do custo. Mais sobre os carros elétricos, espero que compre as suas palavras. Mais sobre o crematório. Durante a pandemia, se o trabalho disse que o trabalho funcionou bem, eu não concordo. Podemos olhar para a nossa experiência na altura. Precisávamos, estes 3 anos mostraram esta indispensabilidade da construção de crematório. Em 2016, havia por dia 6 a 7 cadáveres e hoje em dia também este número continua. Afinal, precisamos ou não? Quanto aos estabelecimentos de licenciamento de restaurantes, em Hong Kong o regime é diferente. Temos de acompanhar a evolução da sociedade. Deputado Leilão Wang, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário, pela resposta. Ainda não recebi algumas respostas e queria mais esclarecimentos. Olhamos para as medidas deste governo. Sim, o que já fizeram é a redução dos procedimentos administrativos, mas ainda há um grande espaço de melhoria e uma grande distância com a expectativa da sociedade. Mas qual é a sua opinião sobre o regime de responsabilização? Porque é necessário corresponder à expectativa da sociedade, porque temos de enfrentar o tratamento de gestão. Além disso, quanto à CCAC e a Comissão de Auditoria, acho que é sempre benéfico ter um regime uniformizado para a autoavaliação. Portanto, acho que é bom para a gestão de desempenho. Portanto, acho que é um bom rumo para fazer esta melhoria. Por último,
Quanto às instalações municipais, também estou atenta à sua qualidade. Obrigada. Senhor Secretário, obrigado, Senhor Presidente. Quanto à questão do Senhor Deputado Leilão, sobretudo no que diz respeito à responsabilização dos titulares, né, quer dizer, do pessoal, né, da função pública, nós vamos ainda ponderar a criminalização de algumas matérias, mas só que em relação às disposições legais, em relação à prática de crimes, no exercício de funções, algumas disposições ainda são ainda diferentes daquelas que se encontram previstas nas Nações Unidas. Portanto, nós entendemos que é necessário então ajustar algumas disposições então legais em matéria penal no que diz respeito à prática de crimes no exercício de funções. Para além do Código Penal, nós também vamos então proceder a uma alteração mais genérica noutros diplomas. Nós esperamos que seja então combinada ou tratada essa matéria numa só vez. Em relação aos relatórios dos dois comissariados, né, contra a corrupção e também auditoria, os relatórios também são então tidos em consideração para efeitos da maioria da situação. Quanto aos mecanismos de comunicação, eu posso então comunicar com os dois então responsáveis desses organismos para esse efeito. Em relação às instalações do IAM, por exemplo, aquelas instalações de recreação para as crianças no Namau, onde também se verifica uma grande probabilidade entre a sociedade, porque os sítios que nós escolhemos, aliás, as instalações ou os equipamentos de recreação que nós escolhemos são aquelas que se encontram então populares no exterior, e também a qualidade e o reconhecimento da sua segurança também é mais então elevado, e por isso foram esses fatores que nós tivemos em conta. Portanto, aliás, o que nós prestamos mais atenção é a sua segurança. Naturalmente, com um longo tempo de uso e uma alta frequência do seu uso, aliás, a alta taxa de utilização desses equipamentos, porque a taxa de utilização que nós temos por mês se calhar já para eles para um ano. Portanto, é uma situação muito então chocante, e por isso há alguma transformação aliás, nós temos que proceder à substituição dos equipamentos devido a essa alta taxa de utilização. Se calhar isto também tem a ver com o tempo, com o calor que nós temos, que não se encontra lá no exterior. Por isso, vamos então acompanhar a situação de perto, sobretudo no que diz respeito à sua qualidade. Quanto à questão do Sr. Deputado Chan Ho-Seng, sobre a integração, né, no enquadramento de desenvolvimento do país, sim, são fatores que vamos ter em conta, sobretudo na recensão jurídica. Também são, nós também tomamos como referência a prática do interesse China. Quanto ao Sr. Deputado será que nós podemos então fazer também aquela colocação de cabo quando das obras de escavações? Vou então tentar ainda comunicar com o responsável então serviço público. Ora, quanto ao Sr. Deputado, a questão do Sr. Deputado Chanjek Lab, se nós podemos então deixar os notários privados de Macau para trabalhar para os residentes, por exemplo, em Hangzhou ou no novo bairro de Macau. Se calhar temos que
estudar, porque os atos que eles praticam são aqueles que estão previstos no nosso Código Notariado. Ora, na zona de cooperação aprofundada é um sítio especial, portanto temos que precisamos de algum tempo para estudar esta matéria. Quanto àquela questão do senhor deputado Nambito sobre o campus de aventuras juvenis, são aquelas situações que nós já prevemos que se nós comprarmos aqueles equipamentos mais baratos, então o orçamento é suficiente. Mas só que durante esse tempo que nós tivemos para então a comunicação com os grupos e associações juvenis, foi unânime o entendimento no sentido de melhor aproveitar esse espaço para a criação de um campus de aventuras juvenis. Sequer aqui há uma discrepância, né, de opiniões, mas respeitamos a sua opinião. Ora, quanto ao orçamento, nós ainda não sabemos. Nós não queremos que haja coisas muito luxuosas, mas sim o que nós precisamos é a sua utilidade para os jovens. Ora, crematório. Para a sua criação, temos vários fatores a ponderar. Naturalmente, quanto do estabelecimento quer dizer, aliás, antes, né, IACM tinha essa pretensão. Mas só que essa pretensão foi também ajustada conforme as necessidades da sociedade. Ora, em Macau, temos que saber se temos de criar um crematório, então temos que ponderar vários fatores. Primeiro, se nós temos essa necessidade. E segundo, qual é o seu efeito? E se isto vale a pena fazer isto? Olha, tabuleiros ou reclamo. Sim, isto temos um regime de registro. Ora, quando restaurantes temos um licenciamento administrativo e outro para takeaway já é outra licença. Não, aliás, não é uma licença, é um só registro. Ora, o que está em causa é a fiscalização, né, em matéria de licenciamento administrativo. Portanto, aqui apresentamos essa ideia de ter um serviço one-stop. Aliás, nem em causa nem estar se um regime é bom ou outro é mau, comparando com o regime de Hong Kong. Aliás, o que temos de ter em conta é a legislação da RAEM no seu todo, para saber como é que se faz, como é que se melhora as matérias. Naturalmente, há alguns procedimentos administrativos que podemos melhorar e que temos de fazê-lo. Ainda resta algum tempo. Eu penso que há pouco algumas questões que ainda não respondemos, sobretudo quanto à do Sr. Deputado Cheng ontem, sobretudo os trabalhadores de função pública na camada de base que oferem assim, um vencimento mais ainda reduzido, que sofre de pressão. Eu vou deixar a palavra à diretora. Obrigada. Quanto aos trabalhadores da classe mais baixa, também preocupamos com esta situação e para aqueles com índice 220, tendo em conta os seus pedidos, temos atribuído o respectivo subsídio de apoio aos descendentes e também apoios aos lares. E em 2023, temos atribuído 1.300 e tal pedidos para receber esses subsídios. E também atribuímos um subsídio de apoio econômico. Temos atribuído a 13 trabalhadores com dificuldades econômicas este tipo de subsídio. E quanto à saúde física e mental dos trabalhadores da função pública, temos prestado bastante atenção e também temos cooperado com os serviços de saúde, prestando serviços de aconselhamento, tendo prestado 219 sessões de aconselhamento e também sessões de esclarecimento, palestras, e também temos organizado várias atividades por forma para que os trabalhadores realizem atividades por forma a tornar a sua pressão de trabalho. E para além disso,
temos prestado os exames médicos aos trabalhadores da função pública e até outubro deste mês temos prestado 2.050 e tal trabalhadores aos respectivos exames médicos. Obrigada. Há uma palavra, deputado Chong Kin-chung. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo. Tenho duas questões. Primeiro, quando a assiduidade, persistência para a educação patriótica. No dia 24 de outubro, a APN aprovou a Lei da Educação Patriótica da República Popular da China, que prevê a educação para a história da China e sobre a política um país, dois países, para reforçar o espírito o patriotismo de Hong Kong, Macau e de Taiwan. Também garantir a integridade territorial da China. Macau tem esta boa tradição sob a nova conjuntura internacional. A educação patriótica em Macau tem que seguir critérios mais exigentes. É preciso reforçar o espírito da identidade chinesa para garantir a prosperidade e desenvolvimento da RAM. O Sr. Secretário, na apresentação da SLAG, sublinhou que ia garantir a sensibilização jurídica, a divulgação jurídica sobre a lei básica e a lei relativa à defesa da segurança do Estado. Por isso, queria pedir a sua opinião. Primeiro, no próximo ano, quando da consolidação de amor pela pátria, amor pela Macau, que diretrizes e políticas e planos é que tem? Mais a educação patriótica, quando às instalações e hardware. Além disso, os software, materiais, metodologia. Portanto, temos boas experiências. Então, o setor do turismo sugere a integração da educação patriótica no turismo, além de reforçar esta educação, podemos diversificar a oferta turística. Como é que vamos promover este trabalho? Terceiro, em relação a 2024, nomeadamente o 25º aniversário do retorno de Macau à pátria, Sr. Secretário, pode falar sobre os trabalhos para o próximo ano, nomeadamente sobre a política Um País, Dois Sistemas e a sensibilização da Constituição, que planos de ação é que tem. A segunda questão tem a ver com o reforço da construção, transformação de Macau num centro de turismo e lazer mundial. Recentemente, o setor do turismo realizou uma palestra sobre a SLAG de 2024. Os trabalhos na área de segurança alimentar, etc., mereceram reconhecimento do nosso setor. Para garantir as características turísticas de Macau, monumentos ou atrações turísticas espalhadas por todos os bairros, para garantir melhor experiência por parte dos turistas, propomos o seguinte. Primeiro, o Sr. Secretário deve reforçar o embelezamento das ruas e dos bairros comunitários. Por exemplo,
mobilizar a participação de toda a sociedade para que design de tag-in nos bairros comunitários, nomeadamente bairros antigos. De reforçar a participação dos residentes e turistas. Estas atividades podem projetar a imagem de Macau. Além disso, na construção do centro de turismo e lazer, importar ingredientes estrangeiros para melhorar a experiência dos turistas. O governo, ao passo que reforça a segurança alimentar e a respectiva sensibilização, que políticas é que tem para facilitar a importação de ingredientes? Obrigado. Deputado Lei Zhanyu. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo. Eu queria perguntar sobre a estabilidade do emprego dos trabalhadores da função pública. Estes trabalhadores são necessários para o funcionamento do governo, conhecem bem o funcionamento do governo, portanto é necessário dar mais atenção a esses trabalhadores, sobretudo do nível mais baixo e do nível médio. Não só precisamos de elevar a sua formação e experiência, mas também é necessário formar o seu pensamento. Portanto, o governo deve executar bem os seus trabalhos para alterar o ITAP e as disposições fundamentais dos trabalhadores da função pública, do Estatuto do Pessoal de Direção e Chefia, para garantir esses trabalhadores. Portanto, depois da nomeação, como é que é possível equilibrar o impacto ao emprego e à família para reforçar a responsabilização do pessoal de direção e chefia? É sempre o trabalho do governo. E o governo deve continuar a elevar a sua governação. Além disso, não sei se o governo também vai ponderar sobre o mandato, a compensação de cessação de funções. E queria perguntar sobre a aposentação dos trabalhadores da função pública. O SAF também referiram que vai implementar uma política para fazer bem a preparação para a aposentação dos trabalhadores da função pública. Então, qual é o plano de resposta a essa situação? E como vai ser o seu impacto quanto à reestruturação dos serviços públicos? O governo reforçou
reforçou a integração dos serviços públicos. Isso é benéfico para o governo. Mas a estrutura dos serviços públicos é sempre um problema. Porque há sempre muitos serviços públicos. Por exemplo, alguns departamentos e 8 divisões também foram reestruturados. Mas neste mandato do governo, parece que ainda continua a prática anterior. Após a reestruturação dos serviços públicos, vai aumentar 6 departamentos e 13 divisões. Portanto, no futuro vai haver mais serviços públicos. Agora, 4 departamentos e 5 seções vão ser reestruturados para 2 departamentos e 6 divisões. Parece que isso contraria com a simplificação administrativa implementada pelo governo. Então, será que o governo já procedeu a uma avaliação? E qual é o princípio implementado pelo governo para a reestruturação dos serviços públicos? E não sei se o governo tem a confiança para implementar a política de simplificação administrativa. Os funcionários públicos foram mobilizados para participar nas ações de formação no interior da China para a integração na conjuntura nacional. Foram à Grande Bahia para participarem nas ações de formação. Na fase inicial, qual é o número dos funcionários públicos que vão participar nessas ações de formação? Além disso, para o aperfeiçoamento do regime de carreiras da função pública, o governo tomou uma posição aperta. Então, quanto à terceira fase da revisão das carreiras da função pública e qual é a sua calendarização para esse trabalho? Obrigado. Sr. Total, bem. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, colaboradores, caros colegas, boa noite a todos. Algumas questões que eu queria abordar. Primeira, tem a ver com as zonas de lazer. O IAM tem então melhorado, né, esses trabalhos em relação a essas zonas de lazer. É um trabalho que merece o meu reconhecimento, sobretudo no que diz respeito àquele corredor verde marginal da costa sul de Macau. Já realizamos a primeira fase, que já temos um espaço grande de lazer, né, que se estende até o Centro de Ciências. Ora, segundo o nosso planeamento de 2024 até 2028, segunda fase, né, do corredor está também integrado naqueles projetos mais importantes para este planeamento. Ora, a primeira e a segunda fase também há um lapso, há uma falta de ligação entre as duas fases. Portanto, tem que fazer uma construção faseada. Aqui, quanto a esta lapso, ou essa lacuna, não sei se por causa dessa falta de ligação, será que vai acontecer o mesmo que nós temos naquela corredor marginal, na Taipa, entre as ciclovias, na Flor Lotus, etc. Ora, naquela
a porta de entendimento. Ali nós também temos uma ciclovia. Não sei se temos que de construir duas zonas com temas diferentes. Naquela zona da Torre de Macau, nós temos ainda campos de basquetebol. Não sei se isto vai haver alguma contradição com a nossa pretensão. Ora, quanto ao parque desportivo para os cidadãos, o senhor secretário também já referiu, esse projeto também é um projeto a desenvolver por 3 então, secretarias envolvendo 5 serviços públicos. Ora, são então obras públicas que vão liderar esse trabalho. Como é que nós podemos melhor desenvolver esse trabalho? Os cidadãos têm grande expectativa porque há grande falta na zona norte desse tipo de recursos. Num momento oportuno, o governo vai divulgar os pormenores. Ora, neste projeto, não sei se há. Quer dizer, eu agora só consigo ver aquelas figuras, né? Nós temos 3 lados que estão então que estão vazios, que não sequer podem ser aproveitados pelas escolas. Se nós então temos mais de 1000 lugares de audiência, sequer nem conseguem né, acolher todos os alunos. Então as escolas também dificilmente podem então aproveitar esse espaço. Se calhar podemos então criar mais lugares para audiência. Então acho que isto é melhor para o seu aproveitamento. Mas falta ainda na zona norte um auditório, porque nesse parque, quer dizer, isto porque há sempre necessidades para realizar reuniões, quer por parte do governo, quer por parte da sociedade. Sobretudo antes para então realizar aquela cerimônia de graduação, às vezes nós também temos que recorrer aos cinemas. Se calhar, se nós tivermos esses recursos para tipo de um auditório, para então as escolas poderem então realizar então as cerimônias de graduação ou alguns convívios, e se calhar isto também é benéfico. Por fim, no que diz respeito aos mercados, a gestão já foi abordada por vários colegas. Na SLAC também já podemos ver que em 2023 temos ainda 4 então, mercados que vão ser então integrados no regime de gestão integrado. Portanto, os serviços adjudicados, sobretudo em limpeza, segurança, manutenção dos equipamentos e os outros serviços não nucleares, vão ser então adjudicados às empresas. Não sei se o senhor secretário pode esclarecer o seguinte. Ora, os serviços não integrados, não nucleares, quais são? E esse tipo de adjudicação de serviços é semelhante àquela que nós temos em Hong Kong, sobretudo imagina da empresa Link. E mais, esse é o primeiro concurso público que nós temos então, com a nova lei da gestão de mercados. Nós temos então 393 candidaturas para 15 bancas e, portanto, não é muito competitiva. Essas bancas, quer dizer, também podem ser então aproveitadas para diversos fins. Se calhar no mercado de Patana, se calhar também podemos desenvolver outras atividades, sobretudo de então criação cultural e aliás, podemos tomar como referência a prática de Singapura, onde também são estabelecidas instruções para o aproveitamento do espaço. Por exemplo, há que haver um custo ou um consumo mínimo para o uso do espaço do mercado. Naturalmente, não estou a dizer que temos que fazer isto, mas é uma referência que podemos ter. E mais,
para algum pessoal, né, da indústria de criatividade cultural e se neste caso se houver será que vai haver alguma distinção de tratamento para essas atividades e os vendiões, porque os vendiões, né, têm a sua exigência para cumprir alguns limites de horas que eles têm que trabalhar. Deputado Cicalone, obrigado. Senhor Secretário, seus membros, a reforma administrativa trata-se da prioridade das LACs, por isso os serviços públicos, através dos serviços eletrónicos, têm aperfeiçoados melhores serviços eletrónicos para a nossa população. Os resultados da conta única, podemos verificar que houve 540 mil pessoas registradas na conta única. Por isso, através com as exigências e tendo em conta com os objetivos, é possível alcançar os objetivos administrativos. Por isso, agora queria debater com o senhor secretário sobre o Centro de Computação em Nuvem, porque trata-se de uma matéria bastante importante em termos de otimização das funções. Isso poderá afetar a estabilidade dos serviços. No ano passado, tendo em conta o desenvolvimento da governação eletrónica, na altura foram introduzidos, ou seja, foram investidos 130 milhões neste Centro de Computação de Nuvens, prevendo a sua conclusão em 2025. A sua taxa de utilização é de 75% e com o funcionamento da plataforma para associações e empresas e plataforma para os assuntos governamentais, verificamos com um orçamento de 72 milhões, ou seja, aumento de hardware para esses equipamentos. Por isso, através da revisão e avaliação da taxa de utilização, será possível alcançar certos resultados. E recentemente a UMA tem desenvolvido estudos e também verificou-se a redução do CPU. Por isso, não sei se de que medidas ou quais são os resultados alcançados nesta matéria. E como é que o senhor secretário vai coordenar com o desenvolvimento do Centro de Computação de Nuvens e da política de 1+4, por exemplo, alguns assuntos financeiros, e para assegurar a cibersegurança, que está intimamente ligado com a segurança do Estado? Podemos verificar que no portal do governo tem sido afetado ou sido alvo de ataques. Por isso, como é possível assegurar ou garantir a sua segurança? Ultimamente, o governo tem, no ano passado, tem realizado vários estudos e através do Centro de Computação de Nuvens tem realizado vários estudos, mas os respectivos trabalhos só serão concluídos em 2025. Por isso, durante esse período, espero que o governo possa assegurar os respectivos de trabalhos, realizando os respectivos regimes para assegurar os respectivos trabalhos, por forma a evitar que esses dados sejam alvos de ataques. Sim, e também queria dialogar com o senhor secretário sobre o desenvolvimento digital. Como podemos verificar com o desenvolvimento digital dos serviços públicos, que é dispersa. Por isso, para assegurar a integração digital,
Por exemplo, o CHAF é responsável pela governação eletrónica e os serviços da economia também é responsável por certas áreas digitais. E os serviços de turismo também, através de alguns meios digitais, têm realizado algumas ações de divulgação e sensibilização. Por isso, verifica-se que os serviços públicos do governo têm esforçado em desenvolver essas matérias digitais. Como em Zhejiang, podemos verificar que essa província também tem alcançado os bons resultados nesta matéria. Por isso, tem desenvolvido trabalhos por forma a promover a plataforma ou integração do desenvolvimento dessas matérias na área digital. Por isso, é necessário haver um aperfeiçoamento e melhoria dessas matérias. Por isso, de que medidas dispõe o governo? Quais são as opiniões e quais são os pensamentos que o governo pretende avançar? E quanto aos alguns dados, a abertura de alguns dados e a importância, sim, queria saber, porque no segundo plano quinquenal, o governo refere-se que vai reforçar a troca ou a melhoria dessas matérias. Por isso, também incentiva alguns setores da sociedade por forma a promover os meios eletrónicos e as matérias digitais. E em 2019 tem implementado uma plataforma e tem envolvendo uma base de dados. Por isso, os resultados alcançados não foram satisfatórios, mas na região vizinha de Hong Kong tem desenvolvido para a abertura desses dados, desenvolvido algumas plataformas, criando um gabinete responsável por esta matéria, por forma a desenvolver a abertura dos dados, por forma a proporcionar serviços desta área. Por isso, queria perguntar ao Sr. Secretário, como o Sr. Secretário também concorda com isto, então como é possível assegurar e garantir e vai pensar criar uma equipa de trabalho responsável para tratar desses dados? E quanto aos dados, a circulação de dados transfronteiriços, isso é bastante importante para o desenvolvimento da Grande Baía e também a integração. Por isso, sobre isto, também tenho apresentado algumas interpelações escritas para perguntar qual o ponto de situação e, segundo a resposta do governo, os trabalhos estão a ser desenvolvidos, havendo negociações com as respectivas entidades. Por isso, queria saber sobre estas matérias. Obrigado. Deputado Leão Ronsei. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. Tenho as seguintes questões. Primeiro, mercados municipais. Apesar da generalização do comércio online, os mercados são indispensáveis. Os residentes estão habituados a fazer compras, por exemplo, marisco, legumes, produtos secos. Nas ilhas, os residentes dizem que os mercados são pequenos, a diversidade é reduzida. Para comprar, por exemplo, marisco, é preciso ir ao mercado de Patane, mercado flutuante. Olhando para o interior da China, o raio de serviço é de 800 metros até 1000 metros.
Na ilha, na Taipa, o centro da Taipa tem uma população de 70 mil, portanto a procura é forte, ainda há muitos terrenos desocupados. O governo tem planos para a construção de mercados públicos tradicionais ou modernos nestes terrenos desocupados, à semelhança do mercado de Sepaiwan. Porque faltam instalações deste tipo na Taipa. Além disso, sobre a Zona Este 2, onde vão ser construídas habitações económicas, o governo tem planos para a construção de mercados municipais. Na Zona A, vai ser um mercado tradicional ou moderno. Quando há gestão, vai ser introduzida a inteligência artificial, nomeadamente plataformas inteligentes para a gestão dos mercados, para responder às solicitações dos vendedores. Quando aos centros de comida, vai ser introduzido sistemas de autoatendimento. A segunda questão tem a ver com espaços públicos, porque o Regulamento Geral, o diploma, no seu a execução, apresenta problemas, por exemplo, nas vias públicas, mas há ocupações ilegais ou a criação de lugares de estacionamento de forma ilegal nos passeios, só que como pertencem ao espaço privado, ou por exemplo despejos de lixo, como estes espaços são privados, os serviços públicos, ou não sabemos se é espaço privado ou público, não se pode então intervir por parte dos serviços públicos. Neste aspecto, como é que podemos aperfeiçoar a definição do espaço público? Outras regiões, por exemplo, têm práticas que podemos aprender. A servidão, podemos aligerar estas restrições. Acho que em Macau temos diplomas semelhantes que são aplicáveis para resolver estes problemas. Mais repetição de escavações, como já foi referido por muitos colegas. Claro, há sempre truques e soluções, por exemplo, na instalação de parquímetros para, por exemplo, aumentar a rotatividade, aumento da taxa de parques de estacionamento. Portanto, são meios económicos. Se calhar podemos pensar através destas medidas económicas para evitar a repetição de escavações. Por exemplo, se trata de repetição de escavação, as concessionárias têm de pagar mais. Então, aumentando os custos, podemos resolver o problema e melhorar o planeamento. O meu colega, Tse Sai-wan, referiu que os serviços públicos, ao autorizar escavações nos bairros antigos, conhecem, por exemplo, a procura em termos de quilowatts, de energia elétrica, de água, etc. Portanto,
é possível seguir o planeamento e evitar a repetição de escavações. Mais sobre a zona norte, os parques, instalações de recreio. Fico muito contente ao ver os planos do governo, nomeadamente na construção de parques no bairro de Martini Barbosa, etc. Então, por ir ao Parque Municipal de Dr. Sun Yat-sen ou Pérola Oriental, são zonas com densidade populacional, alta densidade populacional. Podemos pensar criação de parques de lazer nestas zonas. Quanto à legislação da zona de cooperação aprofundada, nomeadamente a integração de leis sobre assuntos comerciais e civis, planos de coordenação é que o governo tem, nomeadamente a concessão no topo para esta zona. Os deputados APNN, os deputados de Macau, a APN, consideram que é preciso promover a integração e a interligação, a acoplagem das leis entre Macau e a zona de Hangqin. Obrigado. Governo, se faz favor, obrigado. Senhor Presidente, obrigado pela atenção dos deputados. Quanto à educação patriótica, essa é necessária a persistência e eu concordo. Quanto à educação dos jovens, agora estamos a implementar através da Lei Básica e da Constituição, bem como da Lei de Defesa de Segurança do Estado, também nas aulas de educação cívica. Portanto, já fazem parte da formação dos alunos para a divulgação das leis. Quanto à formação dos trabalhadores da função pública, a educação patriótica também faz parte da formação. Além disso, quanto ao aproveitamento dos espaços e das instalações, já referimos que vamos fazer a remodelação da galeria comemorativa da Lei Básica de Macau. Portanto, podemos aproveitar o Centro Cultural e o Centro de Ciência. Portanto, quer a população, quer os turistas podem ser atraídos para essa educação patriótica. Quanto aos outros âmbitos de trabalho do governo, também vamos fazer o trabalho sobre o 25º aniversário do estabelecimento da RAIEM. Além disso, vamos reforçar o emplazamento e a arborização das ruas, comparando com as regiões vizinhas, por exemplo, Juai. Portanto, ainda há uma certa distância e vamos reforçar os nossos trabalhos. Além disso, também vamos realizar competições para esse âmbito. Também temos mecanismos de cooperação para estudar um mecanismo de cooperação. E também precisamos de vários meios para construir
um centro de comidas diversificadas. Portanto, vamos importar os produtos alimentares do exterior para transformar Macau num centro de comida internacional. Quanto ao tratamento dos trabalhadores da função pública de nível médio e alto, quer os dirigentes, quer chefes de diferentes níveis, eles estão mais habituados à comissão de serviço. Portanto, segundo esta prática, acho que não é necessário alterar a nossa prática. Mas tal como eu referi, por um lado, vamos aperfeiçoar o regime de responsabilização, mas também vamos aperfeiçoar o regime de incentivo e a tolerância para melhorar a consciência de servir bem. Além disso, quanto à aposentação, a vaga de aposentação, eu não estou muito preocupado com esta situação, porque agora está mais estável. Quanto à equipa de administração e justiça, também entraram alguns trabalhadores mais jovens. Portanto, ao nível do regime, o governo da RAIEM presta alguma garantia a esses trabalhadores. Quando eles precisarem de ser aposentados, portanto, acho que o nosso regime é atrativo para os trabalhadores da função pública mais jovens. Quando à reestruturação dos serviços públicos, que faz parte da nossa governação, e quanto à reorganização, sobretudo 5 equipas de projeto, portanto, o GIF, a integração do GIF no SPU ainda estamos a discutir, e o gabinete para a proteção de dados pessoais vai passar a ser para os serviços públicos com caráter permanente, e o gabinete preparatório do Centro Médico de Macau vai ser extinto. Portanto, já não vai existir o problema de renovação para sempre. E quanto às 75 metas, estou confiante de atingir esse objetivo. Portanto, acho que o mais importante não é integrar os serviços, mas sim a distribuição de funções dos serviços públicos, porque alguns serviços públicos já não têm suas funções efetivas, e é necessário distribuir as funções de acordo com a realidade. Quanto ao intercâmbio com o Juai, no próximo ano vamos continuar o nosso trabalho. Ainda não iniciamos porque ainda temos muito trabalho, portanto vamos realizar isso no próximo ano. Quando a progressão do pessoal, ainda não reunimos condições para o avanço, porque quando as pessoas subirem para a carreira de 430, de 350, portanto, ainda é necessário de algum tempo.
Então, quanto ao corredor verde, ainda não respondi a essa questão e eu vou convidar o nosso colega para responder. Obrigado, Sr. Secretário. Quando a segunda fase do corredor verde marginal começa pelo oeste, da ponte do Governador Nobre de Carvalho até a Porta de Entendimento, com uma área total de 60 mil metros quadrados, com um comprimento de 1.300 metros. A concepção é a integração do espaço marginal, que inclui ainda ciclovia e passeio, e também iremos ter então campos livres, né, campos livres e também equipamentos de exercício físico para a população. E mais, também vamos aditar espaços então desportivos na Península de Macau, melhorando assim a qualidade de vida da população e também o ambiente de Macau. Estamos a fazer o trabalho para depois poder então ouvir as opiniões da população. Em 2024, no quarto trimestre, iremos então concluir, depois tentamos então acabar os trabalhos em 2025. Devido à incerteza de diversos fatores, ainda não temos um plano então concreto para essa segunda fase. Há pouco, o deputado Lee Chan-yu perguntou sobre a reforma jurídica e agora estamos a desenvolver, ou seja, com alguns, temos contato com alguns membros, por isso essa comissão será constituída em breve. E quanto a outra questão sobre a segunda fase do corredor verde da marginal da costa sul de Macau, sim, já temos os projetos e esperamos no final deste ano poder apresentar junto da população por forma a ouvir as opiniões sobre as funções deste corredor. E quanto ao parque desportivo para os cidadãos, também temos um projeto inicial, por exemplo, quanto às bancadas, ou seja, o aumento das bancadas por forma a permitir aos mais utilizadores, como as escolas. E quanto ao parque desportivo, poderá ou não criar um auditório? Sim, este tipo de auditório, talvez naquele parque desportivo, talvez não conseguimos encontrar um lugar para a instalação disto. Talvez na zona norte da cidade. E quanto aos mercados, como o regime de gestão de mercados públicos entrou em vigor em janeiro do ano passado, introduzimos algumas decisões. Eu vou passar a palavra ao Dr. Alain. Obrigado, Sr. Secretário. Sobre os mercados públicos, introduzimos a adjudicação dos serviços de gestão integrada, nomeadamente os serviços não nucleares, o que significa serviços não nucleares, segurança, limpeza, ou recolha de preços, levantamento de preços, ou fiscalização de duração, do horário de expediente. Através desta adjudicação, podemos ver uma melhoria do nível de gestão. Portanto, este ano, para o ano, vamos estender esta adjudicação ao mercado de Patane, mercado municipal de Horta e Mitra, etc. O deputado Lam Yutou, Lam Hongzai e Lam Luanwei falaram dos mercados municipais. Vou tentar responder agora. Os mercados tradicionais não são competitivos. Isto não se resolve através de legislação, benfeitoria das instalações, porque
Portanto, no início do ano passado até agora, a nova lei entrou em vigor há quase 2 anos. E estamos a seguir a nova lei e foram instaladas novos equipamentos, por exemplo, mercado horta e mitra. Só que nos concursos públicos os candidatos são poucos porque as bancas, o número de bancas, o governo está sempre a acompanhar e o preço dos legumes, de carne de porco, portanto, não são mais baixos do que as mercearias ou supermercados e o leque de produtos é reduzido. No mercado municipal da horta e da mitra, as instalações foram melhoradas, mas os candidatos continuam a ser poucos. Portanto, o posicionamento dos mercados tradicionais merece a nossa reflexão. O mercado do Patan, o concurso atraiu 400 candidatos para arrendar as bancas. Isto pode ser um bom exemplo para o futuro funcionamento dos mercados. Portanto, nos termos do regime de gestão dos mercados públicos, tem que funcionar assim, porque não podemos alterar quando quisermos. Os deputados falaram da experiência de Singapura, os pratos são baratos, há exigências em relação à fixação de preços. Segundo o nosso regime, como referi, não podemos exigir, por exemplo, o preço de carne de porco baixou 18%. Então, as bancas de carne de porco não conseguem alcançar esta redução. E não podemos impor este preço nas bancas dos mercados municipais. Os deputados também falaram da introdução de elementos de indústria criativas e culturais, mas este regime não permite a mistura de atividades. Por exemplo, em algumas bancas de legumes não se pode vender comida. Falta de candidato é um problema. E falaram da possibilidade de indústria criativa e culturais para rever o regime, mas é impossível para permitir esta inovação. Temos de tentar rever o regime de gestão dos mercados públicos. Na zona A, o edifício já está quase concluído, na lote B de 6. Neste edifício vai ser instalado o mercado municipal. Não sabemos se esta tentativa carente de sucesso, mas temos de experimentar a exploração desta atividade é cada vez mais difícil e há poucos clientes. Portanto, é um ciclo vicioso e é uma situação prejudicial para ambas as partes. Quanto à isenção de renda destas bancas, estamos a enfraquecer a competitividade dos arrendatários. Portanto, é um problema difícil de resolver. Repito, prestamos muita atenção aos mercados municipais e vamos manter a comunicação estreita
com a sociedade para garantir o seu desenvolvimento. Quanto ao centro de computação em nuvem, estamos a alargar a capacidade que este assunto está referido no relatório das linhas de ação governativa, quando a cibersegurança, que é importante, então temos de construir vamos criar um servidor backup para esta computação em nuvem e a base de dados tem aplicações de dados sobre finanças. Quanto à digitalização, nomeadamente a concepção no topo, este centro é uma componente importante, mas não podemos carregar todos ou fazer upload de todos os dados neste centro, porque alguns estados, por exemplo, sobre a travessia de fronteiras, está nos serviços na PSP, nas Forças de Segurança. Alguns serviços podem ter uma capacidade de cibersegurança não muito forte, portanto, para garantir a segurança, temos de centralizar este trabalho. Mas temos de aprender com as regiões vizinhas, como referiu, a segurança dos Estados e a publicidade dos Estados. Entre estes assuntos temos de encontrar um equilíbrio. Obrigado. Deputado Chen Qinzhong. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pela resposta. Apresentou os trabalhos de governação. Há pouco, o Sr. Secretário apresentou as medidas e as maneiras eficientes para a formação da educação patriótica. Acho que tem um significado significativo e merece o nosso reconhecimento. Quanto à construção de Macau como uma cidade de jardim, os trabalhos do IAM merecem o nosso reconhecimento. Esperamos que, só por a liderança do Sr. Secretário, os trabalhos vão continuar a ser aperfeiçoados e de acordo com a política de desenvolvimento diversificado e vai ter um bom avanço. Obrigado. Sr. Deputado Lei Chanju, obrigado, Sr. Presidente. Também obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta detalhada. Segundo o Sr. Secretário, se calhar todos também já costumam, né? A prática de comissões de serviço. Queria pedir alguns esclarecimentos. Quando essa prática, a comissão de serviço, é só de um prazo de 1 ano? Será que esse prazo pode ser 2 anos ou mais? Qual a respectiva interproporção? Eu que aqui também queria saber as opiniões dos trabalhadores da função pública da camada média e alta. Eu acho que temos que, quer dizer, assegurar o desenvolvimento econômico, né? Para o tal, né? Nós temos que promover o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada e o governo central e todos os sectores da sociedade de Macau também quer que o governo faça mais, no sentido de aumentar a competitividade da sociedade e quebrar, entre aspas, as dificuldades que nós temos aqui na sociedade.
para o reforço da governação e em relação às matérias com ela relacionadas, nós também temos novas exigências. O pessoal da função pública, sobretudo do nível alto e médio, nós temos que prestar atenção à sua solicitação e ao seu desempenho. Nós temos de pensar em encontrar uma melhor plataforma e disponibilizar-lhes melhores condições para elas poderem realizar as suas competências. Obrigado. Deputado Lomlonoy, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta do Sr. Secretário. Queria continuar a dialogar com o Sr. Secretário sobre as zonas de lazer. Há pouco falou que o corredor verde marginal da Costa Sul, como podemos saber, que as instalações do IAM poderá reduzir a pressão da população, porque Macau é uma terra pequena e durante a pandemia a pressão da população é grande. Então, por que razão é que presto atenção ao corredor verde marginal da Costa Sul? Porque podemos ver que se aquela zona for construída como um ponto turístico, então na primeira fase transformou-se numa zona de lazer, mas só que é pequena, e no futuro, se puder coadunar com a segunda fase, porque 1 mais 1 é 2, porque naquela zona existem espaços onde vendem bebidas. Por isso, isto também poderá promover o setor da restauração. Mas aquele local nem sempre não pode ser criado um restaurante, como é uma zona pequena, então poderá, naquela zona, poderá passear, praticar esporte, por isso podem consumir naquela zona, como trata-se de um corredor tão longo. E quanto ao parque desportivo para os cidadãos, numa zona tão com tanta população, e também falou sobre o campo de aventuras juvenis da praia de Raksal, como houve um aumento do orçamento, por isso as pessoas estão bastante preocupadas. Não sabemos o orçamento do parque desportivo para os cidadãos, por isso peço ao governo... Deputado Cicalo, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, obrigado pelas suas respostas detalhadas. Queria pedir esclarecimento sobre o seguinte, por exemplo, computação em nuvem. Será possível criar um regime para este domínio, para garantir a cibersegurança? Quanto à concessão no topo, concordo com o que disse o Sr. Secretário, não podemos pôr tudo neste centro de computação em nuvem, mas temos de ter um roteiro para o desenvolvimento de megadados. Mais, podemos aprender com Zhejiang para garantir a integração intra e inter-rede, para garantir, além disso, em termos de circulação de dados fronteiriça, olhando para a experiência de Hong Kong, foi celebrado um acordo para garantir a circulação de dados na Grande Baía. Sobre este quadro base, foram criadas regras para a circulação de dados e garantir a cibersegurança na Grande Baía. Portanto, além da circulação, podemos pensar na possibilidade de comércio eletrónico. Obrigado. Deputado Lang Hong Sai, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pela resposta. Acho que os serviços de supervisão podem fazer mais. Por exemplo, a DESAM, a Direção dos Serviços de Telecomunicações, etc. E as empresas concessionárias também podem fazer mais
os seus trabalhos. Por exemplo, podem fazer a reserva de eletricidade ou canalizações ou esgotos para a futura articulação, para evitar repetição de escavações. Além disso, quanto à área jurídica, se calhar os documentos jurídicos têm a ver com a política do governo central, mas acho que nem sempre é necessário um regime jurídico para esses trabalhos. Também alguns especialistas jurídicos também falaram do aproveitamento do poder legislativo. Portanto, isso pertence à competência do governo central e, na opinião, é necessário fazermos esse trabalho. E quanto à zona aduaneira autônoma, portanto, queria saber mais sobre este aspecto. Pela palavra, o Governo. Obrigado, Sr. Presidente. Vou dar resposta às primeiras questões do Sr. Não quanto aos mercados, já respondi a algumas questões. Ora, no mercado das ilhas, de facto, podemos ver que no mercado de Taipa, devido à sua localização ou diversos fatores, a taxa da sua utilização não é muito elevada. Portanto, vamos tentar introduzir algumas melhorias. Mas, quanto à gestão inteligente ou serviço de atendimento e autoatendimento, nós vamos tentar fazer esse trabalho. Mas quanto à administração ou à gestão dos espaços públicos, uma matéria que bem preocupou alguns deputados. Nós temos o regime em vigor há vários anos, vamos então fazer uma revisão geral e a melhoria, não é, do respectivo regulamento. E mais, o senhor deputado Vitor também perguntou, não é, sobre os equipamentos de recreação e também as vias e também os bancos, né? Se houver alguma danificação, neste caso, como é que nós temos que detectar, né, atempadamente e proceder à respectiva reparação. Tudo isto podemos ter uma gestão mais pormenorizada. O IAEMA tem uma app, né, um aplicativo que é mesmo online para então atender essas então opiniões e solicitações para então proceder à fiscalização dos serviços prestados à população nos jardins, né? O IAEMA vai tentar destacar pessoal especificado para esse efeito, no sentido de aumentar e melhorar a gestão dos espaços públicos. Quanto àquela questão das escavações, eu concordo muito com a sua opinião. Escavações, todos não gostam. Isto porque há sempre repetições das obras de escavações e só que às vezes as vias estão bloqueadas, mas só que as obras ninguém está a trabalhar. O problema é que o prazo também não há nenhuma, quer dizer, o prazo é cumprido, mas só que acho que o cálculo do prazo da execução da obra deve ter uma maior precisão, no sentido de minimizar este prazo, naturalmente sem prejuízo da aplicação da lei do ruído. Se nós conseguimos antecipar um dia
Então, sim, isto vai naturalmente aumentar os custos, mas só que poderemos poupar alguns recursos, não é, sociais. Concordo com a opinião do Sr. Deputado, portanto, quanto a esta matéria, nós vamos então apresentar várias opiniões. Se houver algum atraso no prazo ou travagem, né, nós iremos aplicar então sanções. Quanto ao jardim de Tosunhacen, será que podemos então deslocar algumas equipamentos para outro jardim? Se houver então condições sobretudo para o jardim para o Yalhon, iremos fazê-lo. Mas nós agora temos o plano diretor. Aliás, perdão, o projeto geral né, de desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada, se houver então condições, nós então iremos então proceder ou apresentar e desenvolver os trabalhos legislativos ao nível nacional. Quanto à questão do Sr. Deputado Chan Kin-chong, sim, concordamos com sua opinião. E quanto ao Sr. Deputado Lee Chan-yu, o prazo de comissão de serviço é de 1 a 3 anos, varia do serviço para o serviço. Sim, estabilidade e as solicitações dos trabalhadores de nível alto e médio, nós também concordamos com a sua opinião. E quanto ao Sr. Deputado de Veiga, tem a ver com a criação e das zonas de recreação para então a população poder ter um sítio para aliviar a sua pressão psicológica e também um sítio bom para os turistas. Naturalmente não vai haver restaurantes naquelas zonas, mas talvez haja alguma medida, alguma comida à venda para os turistas ou cidadãos. Mas tudo isto sob o pressuposto de um bom aproveitamento do erário público. Ora, quanto ao regime de gestão dos dados, nós temos de criar uma norma interna para essa matéria. E também vamos desenvolver um planeamento para esta matéria. E, portanto, o governo da RAM também tem diversas ações de intercâmbio com Zhejiang ou outras cidades. Nós vamos tomar como referência os casos bem-sucedidos dessas cidades. Ora, a circulação transfronteiriça de dados, nós, devido às limitações impostas pela Lei de Proteção de Dados Pessoais, aliás, nós também já colocamos quiosques de autoatendimento na zona de cooperação aprofundada. Podemos então permitir e disponibilizar essa circulação transfronteiriça de dados, mas só que tudo isto depende do consentimento do interessado. E os trabalhos respectivos requerem então uma maioria da respectiva legislação. Ainda temos algum tempo, se calhar algumas questões que ainda não respondi, eu vou deixar a palavra ao colega do IAM, sobretudo o vice-presidente Ló, para responder. Obrigado. Obrigado. Quanto às árvores, a salvaguarda de árvores antigas, aquelas que estão na lista de salvaguarda de árvores são no total 745. Por isso, vai proceder às a respectiva inspeção uma vez por ano e aqueles saudáveis 6 meses e procedemos aos equipamentos de radares para a inspeção das raízes e também tendo em conta a lei de património cultural, os proprietários das árvores têm de
proceder à manutenção das árvores, são responsáveis pela sua manutenção, por isso, têm de proceder à respectiva inspeção e, se tiverem dúvidas, podem pedir apoio ao IAM para o respectivo apoio, por forma a salvaguardar as árvores. Obrigada. Ainda temos algum tempo. Vou pedir à diretora da DESAS para responder sobre os mediadores na Grande Bahia. Obrigada. Quanto à pergunta do deputado Cocão fez sobre mediação para apoiar a construção da Grande Bahia, Condom, Macau e Hong Kong, estão a trabalhar para a conexão, interligação deste serviço. Em 2022 foi aprovado um plano de criação da plataforma de mediação da Grande Bahia. Portanto, elaboramos as regras de pormenor para garantir a implementação os 3 locais e estão a trabalhar para elaborar os critérios de avaliação, de habilitação dos mediadores. E vamos realizar a 3ª reunião entre as 3 partes para criar uma lista única de mediadores da Grande Bahia, mas com esta base vamos fazer o plano legislativo e pensar a sua aplicação em Macau.